Amado telespectador, estamos iniciando mais um programa Ramatiz, uma proposta de luz. Muito felizes, contentes, porque estamos juntos, né? E juntos nós vamos ficando mais fortes, vamos entendendo melhor a vida e vamos caminhando nesse universo do Pai. Uma felicidade, né? Graças à ajuda que a gente tem. Quanta ajuda, viu, gente? Não é de hoje, não é de hoje. Desde os primórdios que o paizão lá de cima manda pra gente, né? Hermes Trismegisto, Krishna, Buda, Jesus Cristo, Moisés, Maomé, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Chico Xavier, Ramatiz, né? E tantos, André Luiz, Emmanuel, tanta gente boa para nos ajudar. E é isso que nos dá alegria, né? Saber que nós não estamos sozinhos. E eu nunca estou sozinho. Primeiro porque eu estou com você. E segundo porque eu estou com o meu guru, meu mestre, José Carlos Zanarotti. Como sempre, exagerado, não é? Você que pensa, viu? Caro amigo telespectador, é muito importante, muito mais do que você imagina, você é a razão do nosso programa. Estamos muito felizes desse novo encontro, a qual estamos abordando um dos livros mestres do mestre Ramatiz, da magia chegar na redenção. E é muito salutar a tua participação, o teu contato, estarmos juntos, porque juntos podemos superar muitos obstáculos. É isso aí, querido telespectador. Se você lembra, aqueles que nos acompanharam no programa passado, como lembrou o meu querido guru aqui, né? Meu mestre, né? Mestre é mestre. Todo mestre é humilde, então vocês não esquentam a cabeça. Ele nunca vai aceitar que é meu mestre, mas assim eu considero. Aliás, eu digo assim que eu tenho um privilégio, né? Eu sou a única pessoa que tem 4 pais, né, vivos hoje. O Zanarotti, que eu considero um pai, né, para mim, vem me ajudando desde o início. O Adão Nonato, que eu considero um pai também, né? Esse é um grande pai. Um grande pai. O José Maria Nogueira, né, que vocês conhecem. É um grande pai. Pai do Rony Vonga também, chamo de pai. E o meu paizão biológico, né, o seu Orlando, que me criou, que lutou, que trabalhou, muito pobre, muito humilde e que deu sangue para que hoje eu estivesse aqui com vocês. Então, eu sou um cara privilegiado, viu, Zanotti? 4 pais, né? E um mais legal que o outro, um mais bacana que o outro. Obrigado, paizão. Obrigado por tudo que você fez por mim até hoje. Não, mas eu que agradeço a tua convivência, e a tua convivência foi muito gratificante ao longo do meu caminho. E você, sem confete agora, você está, né? Você, se não fosse você, os 12 seminários Ramatiz não teria sido executado. Tamo junto, né? Tamo junto, graças a Deus. Bom, gente, agora vamos falar do nosso assunto, né? É uma obra corajosa, como o Zanarotti falou, uma obra que mostra como, mesmo através da magia, do feitiço, da bruxaria, o homem pode chegar à sua redenção. É a obra Magia de Redenção. Vocês sabem que, eu vou pedir aqui para o Sandro, nosso câmera, dar um close aqui no livro, a obra Magia de Redenção, que vocês estão vendo aí na televisão, que inicialmente foi editada pela Livraria Freitas Bastos e agora é editada pela Editora do Conhecimento, lá do nosso querido Sérgio Carvalho. É um livro corajoso. Corajoso porque Ramatiz teve coragem, né, de trazer um assunto inusitado, que é tido e havido por alguns espiritualistas como pura superstição, mas que hoje, como nós já explicamos no programa passado, à luz dos ensinamentos da física, à luz dos ensinamentos modernos da química, da física, da biologia, da astronomia, começa a ter um sentido, sim, né? Ou seja, magia, feitiçaria, bruxaria, como um ato de trabalhar as energias cósmicas, né? Quando não se conhecia o processo, se tinha como sobrenatural, como milagroso. Jesus também praticou, de certa forma, magias, né? Feitiços do bem, ajudou pessoas através da voz, através de rituais que ele praticava, como o ritual, por exemplo, da terra, né, molhada com saliva, que ele restituiu a visão à pessoa, e outras coisas que ele fazia. Mas hoje, graças a Deus, nós temos Ramatiz, esse espírito que, como eu disse, teve coragem de vir no meio espiritualista, ainda enfrentando muitas vezes a incompreensão, para nos explicar essas coisas que nos ajudam
a viver melhor, né? A nos precatarmos, vamos dizer assim, contra os efeitos danosos da magia, né? Nós aprendemos já no programa passado, com o Ramatiz, que magia, feitiçaria, bruxaria são operações energéticas, só isso. E que o mago, o bruxo, o feiticeiro é alguém que entende leis que os outros não entendem muitas vezes e que através da sua vontade, através da sua força, podem dinamizar essas energias e fazer aquilo que nós chamamos de feitiço mental, feitiço verbal através da palavra e o feitiço através de objetos. E no capítulo 1, Considerações sobre o Feitiço, Ramatiz ele fala o seguinte, que esses magos, hoje em dia, com a vulgarização da mediunidade, a magia se astraliza cada vez mais. Ou seja, antigamente o mago era o responsável por todo o processo, né, de captação das energias, de condensação, de dinamização e de direcionamento, né? Porque, como já explicamos no programa passado, o mago ele catalisa, capta as energias em torno do objeto, dinamiza aquela energia para ou subvertê-la, se ele quer fazer o mal, ou enriquecê-la, se ele quer fazer o bem, e depois direciona para o alvo, né? A pessoa que ele quer ajudar ou a pessoa que ele quer prejudicar. Então, no passado, esse trabalho era feito quase que exclusivamente pelos magos encarnados. Particularmente nessa virada de ciclo, né, quando a mediunidade espouca, quando a sensibilidade do homem moderno está à flor da pele, pelo próprio processo de desenvolvimento da criatura, o sistema nervoso se desenvolveu, os corpos sutis também se desenvolveram. Então, hoje, a mediunidade está aí, né, conforme a profecia, naqueles dias, seus filhos falarão, os velhos terão visões, enfim. A mediunidade está aí em todos os lares, em todas as classes sociais, em todas as idades. Então, está acontecendo uma coisa interessante com o feitiço. Segundo o Ramatiz, hoje, a maior parte dessas operações energéticas é feita pelos magos do além, né? Pelos magos negros, por aqueles magos que, do mundo espiritual, acabam, vamos dizer assim, executando esse trabalho energético. Não é mais ou menos isso que o Ramatiz nos fala? Não há dúvida nenhuma. Por que ele executa o mal? Porque realmente existe uma magia mental desestruturada na humanidade, de um karma que nós temos que sutilizar. Então, quando você está fazendo alguma coisa para o próximo, você não está fazendo sozinho. Logicamente, você atrai esses espíritos trevosos da treva. Então, é uma troca de energia. Ele vai utilizar o teu tônus vital para potencializar essa energia para aquela pessoa que está sendo direcionada. Por isso é muito importante mesmo, a vigília e a oração. É verdade, porque como nós falamos no programa passado, às vezes a gente fala de magia, de feitiçaria, as pessoas ficam preocupadas, mas não fique preocupado não, meu querido telespectador, porque você é a própria defesa contra qualquer tipo de bruxaria, contra qualquer tipo de feitiçaria ou de magia. André Luiz, ele fala que todos nós temos uma túnica de energias, né? Uma túnica eletromagnética que tanto pode ser uma couraça defensora, como pode ser também um ímã, né? Atrativo de energias deletérias. Né? Vai depender daquilo que nós chamamos de padrão vibratório. Ou seja, como você pensa? Como que você sente? Como que você age? Como é que é a sua vida? Você é uma pessoa boa, calma, amiga, não tem vícios, né? Não mente, tem uma vida reta, então fica tranquilo. Pode ficar sossegado que bruxaria nenhuma vai pegar. Pode ter alguns arranhões, né? Mas não vai te derrubar. Não vai te derrubar. Por quê? Porque não há sintonia. Eu costumo dizer nas minhas palestras, nos seminários, nas aulas, que no universo vige uma lei chamada Lei de Afinidade e Sintonia. E ela diz assim: os semelhantes se atraem e se influenciam. Isso é em tudo, em todos os campos do conhecimento humano, da vida humana, sempre é semelhante atraindo o semelhante e influenciando o semelhante. Então, está em nós, né, a defesa contra a magia, contra a bruxaria, contra a feitiçaria. Agora, o Ramatiz, nesse primeiro capítulo aqui, ele nos fala realmente que os magos, né, os mestres satânicos, são exímios conhecedores das vibrações, da polaridade, da transmutação. Né? Então, hoje, os magos negros da Terra já estão
usando esses seres de outros planos que, por estarem desencarnados, têm até uma visão maior das energias e muitas vezes um grande conhecimento. E a energia é a mesma, viu? É interessante que o Ramatiz, ele dá um exemplo assim bem simples. Fala, puxa, mas a energia é neutra, a energia pode ser usada para o bem ou para o mal. Por exemplo, né? O Ramatiz dá um exemplo, a dinamite. A dinamite ela pode ser usada para abrir estradas, para descongestionar rios, para melhorar locais, para tirar escombros, tudo isso para o bem. Mas ela pode ser usada para a guerra também, ela pode ser usada para matar, ela pode ser usada para explodir. O álcool, né? O álcool pode ser usado para desinfetar ferimentos, pode ser usado na asepsia das pessoas, pode ser usado para limpar ambientes, pode ser usado para matar micróbios. Mas também pode ser usado para matar o bicho homem. É verdade. Pode ser usado para beber, para se viciar, para destruir famílias. Então é tudo assim, é o princípio da polaridade. O Ramatiz fala que no universo vige a dualidade, né? Sempre o bem e o mal. E nós é que manipulamos isso. Como é que é isso? Não há dúvida nenhuma. Você é um grande instrutor, um grande manipulador. Nesse exemplo do Ramatiz do álcool, né? Você pode utilizar ele para o bem, para a asepsia, né? Para fazer medicamento, para conservar alguns produtos, como para você se destruir. E também, na própria dinamite, né? Você pode utilizar ela para o bem ou para o mal. E a vida tem essa dualidade. Então, você sabendo, pelos ensinamentos de Jesus e dos mestres, vale a pena se policiar. Vale a pena jogar essa magia, mas no sentido positivo. E é muito importante, e o Ramatiz deixa bem ênfase, né? E você aproveitar aquele momento para essa estruturação. Orai e vigiai, mas vigília acho que é mais importante da oração. Porque se a gente analisar os próprios magos, o negro, você vê como que ele está estruturado. De que uma pessoa totalmente desestruturada, que utiliza os meios negativos da magia, contaminando, ele pode dar um conselho. Então, a gente tem, por isso que a gente tem que ter aquela intuição, saber em quem você vai procurar. E o bom senso do Kardec, né? Questionar tudo. Não aceitando aquela receita que te dá. Então, o processo de magia faz parte da nossa vida. Não adianta nós fugirmos. Então, é verdade. Fingir que não existe. Não né? existe que não existe. Porque tudo é energia. Né? Sim, existe um ritual. Né? Você falou, no caso de projetar o mal, nós temos a própria magia, vamos pôr uma energia utilizada, de um lado você utiliza a mesma energia para o bem e outro lado para o mal. Vamos falar do voodoo, que você pega um bonequinho e espeta. Então você tem um endereço energético da pessoa e você vai interditando aquele fluxo de energia. Do outro lado você tem um boneco utilizado na acupuntura, que você vai escolher aqueles pontos determinados para desbloquear um tipo de energia ou dinamizar essa energia nas duas circunstâncias. Nós tivemos aqui o Ricardo, né, lá da Fraternidade. Então, a nossa vida é uma dualidade. Por isto, é importante você sempre ficar na via principal. Logicamente que às vezes você tenta derrapar num acostamento, numa estrada não a principal, vicinal. Mas você tem que voltar novamente e quando a sua escapata deve ter uma estrutura para que você não voltar atrás. Verdade, Zanotti. Só queria colocar uma situação ainda dentro desse nosso, às vezes até um certo dogma, né? Isso não existe, isso não é possível. E o Ramatiz ele explica que os magos antigos, né? Os magos de hoje, os bruxos, eles conhecem um ritual, os rituais mentais, porque é tudo mental, gente. É tudo baseado na força de vontade, né, a mente comandando as energias. Quando Allan Kardec, na Gênese, ele diz assim que ele fala o grande laboratório da vida espiritual. E ele diz assim o seguinte, que todos os espíritos, todos, ou encarnado ou desencarnado, todos nós trabalhamos as energias através do pensamento e da vontade. Então, isso é básico, né? Deus cria o universo através de um ritual. Primeiro ele faz as coisas mais importantes e depois as coisas secundárias.
E no fim ficou para nós quando estava tudo pronto. Então, existe um ritual. Deus não criou primeiro, vamos supor, seria um contrassenso, o Ramatiz fala, Deus criar os peixes para depois criar a água. Ou Deus criar primeiro os animais para depois criar as florestas. Então, tudo obedece a um ritual. E essas pessoas, esses seres que trabalham com a magia, eles têm um ritual também, onde eles vão dinamizando a sua vontade, convocando as forças inferiores, as forças mais selváticas da realidade astral, da realidade etérica, para condensar isso em objetos e depois transformar isso ou em coisas boas, né, para ajudar, como você disse, ou em coisas negativas. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, não, mas ritual é besteira, não existe ritual. E o Ramatiz explica o quê? Que, na verdade, tudo na vida obedece a um ritual. Não há dúvida nenhuma. Isso é aquele negócio de negação a priori. Puxa vida, eu acordo de manhã, vou no banheiro, faço minha necessidade, escovo os dentes, tomo banho, tomo café, dou um beijinho nas crianças e vou trabalhar. No outro dia eu acordo de manhã, faço minha necessidade, escovo os dentes, tomo banho, tomo café, dou um beijinho nas crianças e vou trabalhar. É um ritual. É um ritual. Se não existisse ritual, o Ramatiz diz assim, a gente ia poder calçar, primeiro calçava o sapato para depois calçar as meias. E primeiro descalçava a meia para depois descalçar o sapato. Quer dizer, não dá. Você tem que primeiro calçar a meia para depois o sapato. E na hora de tirar, a mesma coisa. Primeiro tira o sapato para depois tirar a meia. Então, o ritual é a própria essência da harmonização, da harmonia do universo. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, não, eu não faço ritual não existe, não há necessidade de ritual. Tudo precisa de ritual. Eu sou advogado, né? Nós temos um processo. E o processo tem um ritual. Senão dava bagunça, você tem que primeiro entrar com um pedido, o juiz vai pegar aquele pedido, vai dar um despacho, vai transformar em um processo, as partes vão ser intimadas, vai ter uma audiência, na audiência começa assim, termina assado, assina aqui, assina ali, isso é um ritual. O engenheiro, ele vai fazer um prédio, o que ele faz? Ele vai lá, ele tira fotografias do local, ele faz a medição, depois ele vai fazer uma planta, essa planta vai ser aprovada, depois ele vai fazer o orçamento, vai ver os materiais, e depois ele vai contratar os pedreiros, depois ele vai contratar as empresas. É um ritual. Então, tudo tem que ter um ritual, né? Nós precisamos ter um pouquinho mais a mente aberta para perceber que o ritual é apenas uma ordem, né? Uma sequência que dinamiza as coisas. Por exemplo, eu lá na minha casa espírita, eu acho que eu tenho um ritual, porque todo trabalho eu começo eu faço os anúncios, todo trabalho, toda noite que tem palestra é assim. Eu faço o anúncio, aí depois eu faço uma prece de abertura, depois eu faço a palestra, depois tem as vibrações, depois tem o passe, tem a prece final, tem o passe e o pessoal vai embora. Aí no outro dia faço o sorteio, faço a prece, faço a palestra, faz as vibrações, faz o passe e a pessoa vai embora. No outro dia faz o sorteio, faz a prece, isso é um ritual. É uma sequência. Né? Como que o camarada vai dar um passe? Ele se coloca em posição, faz uma prece, impõe as mãos sobre a pessoa, pede ajuda. Aí vem a outra, ele faz uma prece, impõe as mãos, pede ajuda. Aí vem a outra, não é um ritual isso? Não há dúvida nenhuma. A nossa vida faz parte do ritual, como você bem expôs. Né? Em todo o nosso trabalho espiritual existe uma sequência do ritual. Logicamente, algumas religiões instituiu o ritual do casamento, o ritual do batismo, mas essa, principalmente na doutrina espírita, não existe. Mas o ritual não é só em religião, mas não é só em né? religião, é tudo na vida. Mas isso nada impede de você abençoar os noivos, abençoar aquela criança que está... Não deixa de ser um ritual também. Né? Se você vai num centro espírita, você está grávida para dar luz e você quer ser abençoada pelos mentores espirituais, então, ou através... Quando você entra na cabine de passe e tem todo aquele ritual, ou fala com o espírito incorporado, ou não, ou apenas um passe magnético, não deixa de ser um ritual. Sim. Não deixa de ser. Então, a nossa vida, desde ao levantar até ao deitar, é um ritual. Então, nós não podemos dizer que ritual não existe. Claro. Na sequência, logicamente, se você ordenar a tua vida numa sequência,
não deixa de ser um Na ritual. verdade, o que o Ramatiz fala nesse capítulo é que o ritual, ele serve para dinamizar a nossa própria vontade. É verdade. Né, para direcionar. O ritual seria, como ele diz aqui, até eu vi aqui uma definição bonita, ele diz assim, o ritual, portanto, é o modo de fazer as coisas certas, dentro de um desenvolvimento metódico que evita erro e confusão. É o ritual que não permite ao homem tirar as meias antes de descalçar os sapatos, porque também coloca as meias antes dos sapatos. Então, o ritual, ele visa, vamos dizer assim, otimizar uma tarefa, né? Otimizar, dar uma racionalidade, dar um direcionamento. E esse ritual que é usado na magia, ele tem justamente, muitas vezes, são vários tipos de rituais, com o objetivo isso, né? Concentrar a energia mental do feiticeiro, ou encarnado ou desencarnado, naquele objeto ou no alvo, né? Enviando os fluidos deletérios para poder fazer o mal, né? Ao mesmo tempo que o desmanche é ao contrário, né? O Ramatiz fala assim, bom, quando você fala, vou fazer um trabalho de desmanche, anti-goécia, né? Lá na Sociedade Espírita Ramatiz, lá do Rio de Janeiro, eles fazem um trabalho de anti-goécia, quer dizer, anti-magia negra. O desmanche é o contrário, é o trabalho de retornar essas energias ao seu mundo primitivo, liberando aquela constrição que muitas vezes existe sobre o objeto ou sobre a pessoa, né? Então, mas sempre fica o livre-arbítrio e sempre fica a possibilidade de nós, né, nos libertarmos. Porque uma outra coisa que o Ramatiz fala é que isso acontece, né? Eu, por exemplo, já vi acontecer, que o trabalho dos espíritos das trevas, desmaterializando as coisas e materializando em outro lugar. Então, hoje nós vemos muito isso, acontece muito. Sumiço de chaves, objetos que aparecem em um lugar, que aparecem em outro. E o Espiritismo explica isso hoje. É muito simples, é um fenômeno de materialização e desmaterialização. Antigamente, eu me lembro que, quando eu era jovem, se via falar muito de objetos que apareciam dentro dos travesseiros, dentro dos colchões, penas, ossos, e isso é um trabalho de magia negra para prejudicar a pessoa. Por que penas, ossos, pedaços de animais? Justamente por causa da energia vital, não é, Zanotti? Não há dúvida nenhuma. E como você diz, é um transporte daquela energia, desmaterializa e materializa lá dentro. E é justamente para esse objeto começar a vibrar no sentido textuante. Agora, se você tiver uma estrutura espiritual, se você tiver, aí vem a redenção, se você tiver vigilante nas suas orações, na sua conduta, você vai perceber que alguma coisa existe de estranho. E intuitivamente, você não vai precisar de um terceiro, intuitivamente você vai localizar. Sim. Porque essa energia, né? E o Ramatiz deixa bem claro como que é esse processo. Que ela vai atuar nos centros de força, do duplo etérico, né? Então ela vai trazer um prejuízo, porque todos nós, e o Ramatiz explica isso, nós somos também energia condensada. O ser humano é um núcleo de energia condensada. Né? Então nós também temos campos eletromagnéticos, campos energéticos no nosso corpo. Nós somos formados, aliás, tem uma outra obra, no Mediunidade de Cura, que o Ramatiz diz o seguinte, que se nós pegássemos de nós mesmos aquilo que é matéria mesmo, ou seja, o núcleo do átomo, daria menos do que uma caixa de fósforo. Né? O resto são espaços interatômicos onde as energias trabalham assim, de uma forma vertiginosa. E nós temos pequenas usinas, né? Aliás, são milhares, que são chamados os centros de forças ou os chakras, né? No duplo etérico, no corpo astral, no perispírito. Mas são chakras, né? Eles são interligados. E a energia do feitiço, esses objetos, o Ramatiz explica que eles vão provocar uma doença psíquica, porque vai desequilibrar o seu psiquismo, o seu sistema nervoso central, normalmente vai deixar você mais, vamos dizer, suscetível às influências dos espíritos desencarnados, e também podem provocar doenças físicas. Por quê? Porque vão trabalhar na rede energética, na rede elétrica, vão desequilibrar os seus chakras. Então, normalmente, né, os trabalhos de magia, eles vão direto no chakra gástrico, né, que é o chakra mais físico, que vai atuar nos órgãos físicos. Eles vão atuar no genésico, que é um chakra também solar. Justo, no genético, que é a energia sexual,
né? No básico, que é a Kundalini, esses 3 chakras inferiores que são os mais visados pelo enfeitiçamento. E quando ela prejudica o nosso chakra gástrico, né, o plexo solar, ela vai prejudicar os órgãos internos. E a pessoa fica doente mesmo, né? Muitas vezes a pessoa embruxada, a pessoa magiada, ela acaba adquirindo doença física. Por quê? O corpo perispiritual está em contato molecular com o corpo físico. Não há dúvida nenhuma. Se a energia no corpo sutil está desequilibrada por causa da vibração, da irradiação, do endereço vibratório, né? do condensador, que é o objeto da magia, ela pode trazer uma doença física, não pode, Zé? Não pode, não há dúvida nenhuma. É por esse motivo, né, que as pessoas que nos procuram para um trabalho espiritual, uma cirurgia, nós primeiros fazemos um diagnóstico e se tiver qualquer processo de magia, primeiro vai ao tratamento. Vai o tratamento, nós vamos ver que nível que está condensado essas energias e muitas vezes durante o tratamento espiritual, na desobsessão, desaparece a doença. Sim, você cura a causa, né? A causa. Então, o que nós fazemos? Na volta, depois, geralmente, a gente fez um padrão 5 semanas, na volta a gente dá um complementar. Nós marcamos a cirurgia para como solidificar o corpo energético, para solidificar todo esse emaranhado, que nós chamamos de perispírito, né? Para dar elemento para que ele se estrutura e que não venha adoecer novamente. É interessante o que você está falando, porque é justamente aí que é a redenção. É isso que o Ramatiz fala. Ele diz assim que muitas vezes o magiado, aquele que tem um desequilíbrio e tal, e que dá a oportunidade para que o feitiço o atinja, ele vai vagar por consultórios, vai tomar remédio, vai sofrer, vai cair, vai levantar. Vai fazer várias cirurgias. Nisso ele vai ficar mais humilde, ele vai acreditar mais em Deus, ele vai procurar melhor e ele vai encontrar a cura onde? Na religião. Quando ele for a um centro espírita ou a uma outra religião e fizer o trabalho espiritual, que vai mexer no centro de forças, aonde a magia está sendo, vamos dizer assim, utilizada, onde é o foco. E aí até o Ramatiz fala, depois de perambular, né, por esses lugares, ele vai chegar num trabalho espiritual e vai perceber que só através da sua renovação, só através da sua modificação interior que ele vai se curar. Bom, nós vamos continuar falando desse assunto daqui a pouco. Agora nós estamos chegando ao fim desse módulo e eu queria mais uma vez lembrar que nós temos o apoio cultural da revista Sexto Sentido, que faz um trabalho de estudo das religiões comparadas e nos ajuda a ser mais universalistas. E da revista Cristã de Espiritismo, que também nos mostra tanto a Umbanda como a projeção astral, espiritismo, cristianismo, e vai ajudando a gente a trabalhar mais, vamos dizer assim, essa mente holística, né, aberta, que é a mente que Ramatiz nos ensina a ter. Vamos fazer nosso intervalo, já já nós voltamos para conversar mais um pouquinho com você. A revista Cristã de Espiritismo está há 7 anos nas bancas, transmitindo a mensagem da espiritualidade com seriedade e universalismo. Mediunidade, bioenergia, viagem astral, ufologia e temas atuais apresentados à luz da doutrina espírita. Informações, Editora Vivência, 11 6605 4651. Revista Cristã de Espiritismo, nas bancas de todo o Brasil. O Sublime Peregrino. Mensagens do Astral. Fisiologia da Alma. Esses são alguns títulos que você encontra na Editora do Conhecimento. Visite o nosso site www.edconhecimento.com.br ou ligue para 019 3451 5440. Você quer saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Nós damos as pistas. Revista Sexto Sentido.
Grandes mestres, civilizações perdidas, entrevistas inéditas, fenômenos paranormais, fronteiras da ciência. Sexto Sentido explora os limites da ciência, revela os mistérios da humanidade, os segredos da mente. Traz entrevistas com personalidades mundiais.